vocês conseguiram acompanhar, mas esse é um ponto que eu queria falar para vocês, que eu consegui baixar a aula, eu consegui o acesso ao arquivo da nossa primeira aula, da aula de apresentação da disciplina, e consegui colocar no YouTube para vocês. Eu queria só alertá-los, avisá-los, eu acho que o jeito mais fácil de vocês acessarem é ir no próprio YouTube, porque como essa disciplina ela é AMI, eu não... percebo que o meu YouTube só tem desenho de criança. Eu estou inscrito em todos os canais de criança. Meu filho pega meu celular e vai se inscrevendo. Mas, enfim, eu acho que o jeito mais fácil é vocês entrarem aqui no YouTube e verificarem os vídeos que estão disponíveis. Cada disciplina que eu dou tem uma playlist criada, a nossa disciplina está aqui, Direito Ambiental, com o nosso último encontro, e esse encontro de hoje também será postado aqui. Então, o que eu sugiro, e vocês vejam se dá certo ou se não dá certo, é vocês entrarem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no chat agora para vocês, para que vocês tenham salvo. Quem quiser favoritar, sei lá, deixar fácil. Opa. Fácil aí, eu acho que é a melhor forma de vocês acessarem esse conteúdo das aulas gravadas. Então, eu fico feliz por isso acontecer, da gente conseguir usar as aulas gravadas, só que aí eu queria fazer um combinado com vocês, uma coisa meio em off, meio paralela, meio oculta aqui entre nós. Bom que isso está gravado, vai parar no YouTube, mas é a vida. Eu não devo ser um bom criminoso. O que eu queria conversar com vocês, pessoal? A partir da semana que vem, vocês muito possivelmente vão receber a orientação para acessarem a aula a partir do AVA. De entrar lá em calendário, do AVA, etc. e entrar por lá. Eu vou pedir para vocês, em vez de vocês fazerem isso, vocês utilizarem o link que eu disponibilizei para vocês, que vocês já têm. Esse link ele fica igual até o fim de junho, tá? Mas eu posso sempre reforçar, sempre reenviar para vocês, para que vocês entrem por meio desse meu link. Porque, como eu disse para vocês no último encontro, o meu acesso, quando eu faço ele por meio do AVA, eu tenho muito mais limitações impostas pela instituição. E semestre passado eu não conseguia baixar as minhas próprias aulas. Se eu faço esse esquema paralelo, se eu entro aqui no Teams com outro login meu, mas também um login da Anhanguera, mas é um login diferente, eu consigo acessar as aulas e baixar as aulas. Então, como isso deu certo, e sim, time que está ganhando não se mexe, eu não vou arriscar ir para a sistemática do semestre anterior e a gente acabar perdendo a gravação das aulas, ou pelo menos de uma aula. Assim, eu não quero fazer o teste. Se vocês concordarem, eu prefiro que a gente vá acessando esse link nos nossos encontros, e aí eu disponibilizo para vocês sempre no YouTube, e vocês podem acompanhar por lá as postagens. A minha meta, pessoal, pode ser que eu esqueça, pode ser que eu acabe me atropelando com outros afazeres, mas assim, a gente vai ter essa aula, ainda hoje à noite ela fica disponível para eu fazer o download, mas muito possivelmente amanhã cedo eu coloco no YouTube. Então, contem assim, a gente teve aula na sexta, esperem até segunda-feira no máximo para ter acesso a essa aula. Isso vale para quem, por algum acaso, quiser revisar o conteúdo, ou vai valer também para quem perdeu a aula e quiser acompanhar. Eu não garanto que isso vá sempre acontecer, mas eu vou me esforçar para que no sábado a aula já esteja disponível para vocês, porque aí, se for seu caso, você não consegue acompanhar a aula ao vivo na sexta-noite, você pode tirar ali uma horinha, 2 horinhas do seu final de semana para ficar em dia com a nossa disciplina, tá? Então, primeiro recado importante: conseguir fazer o upload da nossa última aula no YouTube, vou conseguir fazer com essa aqui também. Eu só peço a vocês, então, que acessem sempre a aula pelo link que eu enviar, tá? Vamos fazer um esquema paralelo, vamos fugir da agenda do AVA, porque ela impõe algumas limitações que podem frustrar o download da aula por mim.
Pessoal, segundo recado muito importante também, talvez vocês já tenham tido essa notícia por parte de outros professores, mas nós tivemos uma alteração no nosso calendário em relação às avaliações de atividades em sala, tá? As provas se mantêm como a gente conversou, com o calendário que vocês já têm, só que a gente agora tem uma data limite para lançamento de notas das atividades. E essa data limite vai ser da primeira atividade, vai ser no dia 23 desse mês. Ou seja, não posso deixar para fazer a atividade no fim do mês, porque já vai ter estourado o nosso prazo. Então, eu quero alertá-los que na nossa próxima aula, na sexta-feira que vem, que vai ser dia 12 de março, eu já vou passar para vocês a atividade, tá? As orientações. Quem já teve aula comigo nesse formato, não sei se todo mundo que está aqui acompanhando, sabe que eu utilizo o Google Forms e devo manter esse padrão porque já faz um ano que está dando certo e funciona bem, vocês conseguem encaminhar e consigo corrigir de maneira eficiente. Então, saibam que a gente deve manter esse padrão para a próxima atividade, que eu passarei para vocês na próxima sexta-feira, dia 12, e vocês terão até dia 19 para me entregar, para que eu faça a correção no final de semana, no mais tardar na segunda-feira, para que até dia 23 vocês já tenham as notas de vocês lançadas. Então, o segundo recado é esse, vocês terão atividade passada na semana que vem, tá? Fiquem atentos, eu sei que está um pouco precoce, um pouco cedo, porque a gente vai estar praticamente na segunda aula, praticamente não, na segunda aula, mas a gente já tem conteúdo para trabalhar, então essa é uma pequena alteração que a gente teve da semana passada para cá. Outro ponto, terceiro e último recado, antes da gente falar do nosso conteúdo, pessoal, que eu comentei com vocês desde a aula passada sobre a possibilidade da gente retornar às atividades presenciais da instituição. O que acontece, pessoal? Nós, professores, fomos instados a formalizar um termo de responsabilidade em que a gente afirmava que seguiríamos regras para o retorno das aulas presenciais, a questão da máscara, troca de máscara, distanciamento, etc, etc, etc. Isso nos foi passado no fim da semana passada, faz exatamente uma semana que isso nos foi passado. E a orientação que nós tínhamos era que no dia 8 de março nós poderíamos retornar às atividades presenciais. Isso porque vige hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um decreto municipal que autoriza instituições de ensino superior privado a retomarem as atividades, desde que cumpridos alguns requisitos sanitários, de ocupação das salas e etc. No entanto, nós não tivemos mais novidades a esse respeito. Então, considerando que hoje é o último dia útil, antes do dia 8, considerando que a gente não ouviu nada concreto nesse sentido, desde a formalização desses requerimentos na semana passada, e considerando o atual contexto da pandemia, eu tendo a crer que nós não retornaremos, pelo menos não nessas próximas 2 semanas, tá? Então, por isso, a minha condução de aula, a minha forma de passar esse trabalho para vocês, está pressupondo a aula à distância, está pressupondo que nós não voltaremos a nos encontrar, pelo menos não por agora, pelo menos não nessas próximas semanas. E aí a gente vê os próximos capítulos da novela e vamos ver como é que isso vai funcionar, se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que a instituição vai instrumentalizar isso, como que ela vai contemplar quem é grupo de risco, quem não é. Enfim, pessoal, é algo bem peculiar. A gente está nessa tem um ano, a gente está até meio habituado aí, se vai, vem, volta, não volta, como fazer. Mas da minha parte, saibam que tudo que tiver ao meu alcance para que a gente passe por tudo isso da maneira mais tranquila possível, vocês podem contar comigo. Então, 3 recados dados, pessoal. As aulas estarão disponíveis
no YouTube. Semana que vem eu passo a atividade para que vocês entreguem na outra semana. E por hora não temos nada concreto sobre o retorno presencial. Tudo certo? Alguma dúvida sobre algum desses recados? Tudo certo. Tranquilo, professor. Beleza, então, pessoal, coisa boa. A André pediu para avisá-lo que ela não vai poder assistir a aula hoje. Está caindo o link dela, ela está em São Paulo e está caindo o link. Não, sem problemas, sem problemas. Por essas e outras que a gente tem o intuito de deixar a aula disponível para quem conseguir acompanhar depois. Mas sem problemas nenhum, falei para ela ficar tranquila que depois ela consegue acompanhar. Então, pessoal, feitos os recados da paróquia, vamos para o que interessa, vamos começar o nosso conteúdo. Hoje, como a gente já havia combinado, a gente vai falar sobre os assuntos pertinentes à nossa unidade 1, que são aquelas 3 sessões que vocês têm no AVA de vocês e que vocês também têm no livro didático da disciplina. Ou seja, se você está acompanhando já pelo AVA, você deve se preocupar com toda a unidade 1, tá? É o que a gente está vendo hoje. Deixa eu só jogar vocês aqui que não estou vendo. Feito. Então, o que a gente vai conversar a respeito hoje são esses 3 tópicos da unidade 1, são 3 tópicos introdutórios. Eles são mais teóricos e menos técnicos, digamos assim. A aula que vem a gente vai falar sobre alguns aspectos, algumas regras muito específicas do direito ambiental, mas hoje a gente vai fazer aquela abordagem introdutória que toda disciplina tem, que é apresentar a razão da disciplina, falar dos princípios dela. Inclusive no direito ambiental, um aspecto muito importante é como a Constituição Federal trata dessa disciplina que a gente está estudando propriamente com conteúdo a partir de agora. Então, saiba, unidade 1, 3 sessões, a gente vai conversar sobre elas agora. Por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, alguma questão, falem a qualquer momento, não precisa nem levantar a mão no Teams, tá? Então, nosso primeiro ponto, a gente vai falar sobre esses aspectos introdutórios ao direito ambiental, que nada mais é, pessoal, do que a gente reforçar algumas das questões que nós levantamos na aula passada, quando a gente falou sobre o porquê da existência do direito ambiental. Aqui a gente só vai reforçar um pouco disso, ainda que de maneira breve. E eu começo apresentando para vocês essa frase aqui, que é uma frase que tem ganhado repercussão, especialmente a partir de 2019, pelo movimento popular, social, de manifestações, que hoje é o mais intenso em relação às mudanças climáticas. Esse é um movimento que se chama Fridays for Future, que é as sextas-feiras por futuro, e que hoje é um movimento mundial em que muitas crianças, percebam a cara dessa menininha aqui, entre, sei lá, 10 e 13, 14 anos, começaram a matar aulas sempre às sextas-feiras, como maneira de protestar contra mudanças climáticas, como maneira de protestar contra a condução do uso, da exploração do meio ambiente. E a frase que mais foi utilizada para designar esse movimento é justamente não há planeta B. Ou seja, a gente tem um planeta, que é o planeta A, que é a Terra, e amigo, pelo menos pelos próximos, sim, no mínimo, nas próximas décadas não existe outra possibilidade de espaço para ser ocupado pelo ser humano. Então, o que a gente falou na passada, já que a gente vive hoje uma tentativa de se mudar aquele paradigma do antropocentrismo para começar a haver uma preocupação com o biocentrismo, com o ecocentrismo. Então, essa manifestação, esse movimento, melhor dizendo, esse movimento global, ele bem que representa a preocupação que fez surgir o direito ambiental e a preocupação que rege, que é o fio condutor da nossa disciplina também. E aqui eu trago para vocês na sequência, para vocês verem que isso aqui não saiu da minha cabeça,
um trecho lá do Sarlet, do Ingo e do Thiago Fenster-Seifer. Eu chuto que seja assim a pronúncia do nome dele, mas eu sempre falo que é o livro do Ingo com o Thiago, que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês na aula passada, que é o principal livro que eu utilizo para a gente preparar as aulas. E eles falam em um dado trecho desse manual, desse livro, que de fato não há planeta B, C, D para dar vazão à pressão sobre os recursos naturais derivada do crescimento populacional e dos padrões de consumo, que foi algo que nós conversamos no nosso encontro passado, quando a gente falou que a quantidade de indivíduos no mundo após a Segunda Guerra Mundial, ela teve um ascendente, ela teve um aumento vertiginoso. E que esses mesmos indivíduos, no momento de pujança econômica, começam a ter um padrão de consumo elevado. E quanto mais eu consumo, mais eu demando os meios de produção e de entrega de bens para que eu possa consumir. E essas formas de beneficiamento, de produção, de industrialização de bens, elas têm um impacto muito intenso no espaço em que nós vivemos, no meio ambiente. Então, esses dois elementos são dois elementos que a gente conversou já a respeito, mas que marcam muito o porquê se preocupar com o direito ambiental, porquê se preocupar com regras impostas pelo direito que visam a proteção do espaço, do meio em que nós vivemos. Então, aumento vertiginoso da população e também padrão de consumo que é elevado. Nós seres humanos, nós vivíamos há alguns milhares de anos, pensando aí na pré-história, pensando no começo da antiguidade, nós éramos coletores e caçadores. Só. A gente vivia de coletar frutas e caçar alguns espécimes, alguns animais. Essa era a subsistência. Depois se começa a desenvolver a agricultura. Legal. Só que alguns milhares de anos depois, nós somos uma espécie que ocupa a Terra, mas que desenvolve uma forma de consumo que tem um impacto muito intenso nesse espaço que nós ocupamos no meio ambiente. Então, por isso, por termos somente o planeta A, o planeta Terra, precisamos urgentemente dar conta de respeitar os limites planetários e adequar o uso que fazemos dos recursos naturais à capacidade de equilíbrio, resiliência e sustentabilidade em escala global. Ou seja, nós precisamos pensar, e nós do direito, especificamente a partir da aplicação do direito ambiental, não em uma forma da gente voltar a ser caçador e coletor, não numa forma da gente viver em pequenas comunidades que só plantam e vivem daquilo que plantam e que colhem. A ideia é, sim, utilizar esses recursos que estão disponíveis a nós, sim, ocupar o espaço, ocupar o meio ambiente, só que fazer isso de maneira que eu consiga dar espaço e dar tempo para que a natureza consiga se equilibrar, para que o sistema global ele consiga se sustentar. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente falar de um princípio específico do direito ambiental, mas essa preocupação já se faz presente aqui. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Porque, poxa, dentro do direito ambiental, chega um cara lá, começa a falar de meio ambiente, de mato e de natureza, fauna, flora, recursos hídricos, etc. O que esse cara quer fazer? Que a gente construa uma comunidade, nós, os 8 presentes dessa reunião, para que a gente só viva do que a gente planta? Não. A ideia é, de fato, utilizar os recursos naturais, mas dentro desse equilíbrio, dentro de uma maneira, e essa é a palavra-chave, sustentável. E aqui, pessoal, o Ingo e o Thiago, eles falam de um termo muito importante, que são os limites planetários, que são formas de equilíbrio, ciclos de existência, de vida na Terra, que começam a apresentar alguns desgastes nos tempos atuais. E aí a gente pode elencar 9 limites planetários que começam a se apresentar tensionados, esgarçados,
esticados demais e alguns, em especial 3, já não têm aguentado as demandas que nós temos impostos a eles. Então, se a gente pensar nos impactos das mudanças climáticas, as mudanças de temperatura, nas oscilações de temperatura, para mais e para menos, especificamente, no geral, para mais, olhando os anos para cá. Se a gente pensar na quantidade de ácido presente nos oceanos, a camada de ozônio sendo cada vez mais reduzida, na carga de aerossóis que são transmitidos, que são passados para a atmosfera, ciclos de fósforo e nitrogênio na manutenção da vida, biodiversidade, em especial com a manutenção das espécies de flora e fauna, poluição química, de modo geral, no ambiente, mudanças do sistema de uso e composição do solo, além da quantidade de água doce que nós consumimos ao mesmo tempo em que nós não nos preocupamos com a manutenção dos seus reservatórios, são 9 limites estabelecidos que colocam um sinal de laranja para vermelho em relação aos limites que o planeta pode aguentar. Então, esses são alguns aspectos que fazem com que os pesquisadores se preocupem com os rumos do planeta Terra. Então, eles arrolam pelo menos esses 9 limites que já estão sendo esticados demais, que já estão ali no seu ponto de flexibilidade, de resistência máxima, e é evidente que o rompimento de qualquer desses limites coloca em xeque a existência de espécies da flora, da fauna, e inclusive nós, seres humanos. E aqui eu acho legal essa parte do livro também, do Ingo e do Thiago, mais uma vez, que eles vão falar para a gente que, além desses 9 aqui, eu falei para vocês, 3 em especial, mudanças climáticas, interferências nos ciclos de fósforo e nitrogênio, e também a perda de biodiversidade, são considerados pelos cientistas limites que já foram ultrapassados em escala global. Então, são os 3 que ali o sinal não está amarelo, o sinal está vermelho, um vermelho muito vivo, vermelho de perigo, perigo, perigo. E aí, aqui eu acho interessante que eles falam para a gente, sobretudo em tempos de negacionismo, que tais limites planetários são apontados não por políticos, agentes estatais ou ambientalistas. Então, não se trata de uma questão ideológica, mas por cientistas, pessoas que se dedicam a estudar esse aspecto da vida humana e da vida não humana no planeta Terra. E aí eles fazem questão de falar os melhores e das melhores instituições científicas do mundo, incluindo prêmios Nobel. Então, isso é algo real, não é algo inventado, não é algo que... Como é que é a teoria do QAnon agora, que é a mais recente? Que um grupo de pedófilos que tem uma aliança com a igreja e os políticos inventou, ou qualquer coisa que você possa ver no grupo de WhatsApp, ou receber de forma aleatória, mas é uma preocupação real, é uma preocupação baseada em aspectos científicos na análise levada a efeito já há algumas décadas, no mínimo desde os anos 70 do século passado, para se constatar que nosso padrão de consumo, considerando toda a população humana, coloca sim em risco a vida das espécies no planeta Terra, incluindo a nossa espécie. E aí, eles vão concluir que, por conta disso, é preciso pensar em maneiras de promover o recuo da intervenção humana em tais subsistemas planetários, naquelas os 9 limites que estão ali, que estão interrelacionados e ditam a sustentabilidade e capacidade de resiliência, ou seja, a flexibilidade do planeta em suportar tudo aquilo que nós trazemos quando consumimos como o fazemos e na proporção que o fazemos também, considerando o número de habitantes do planeta Terra. Então, além disso, tem aqui uma leitura, são 2 professores, esse livro aqui é fantástico, é muito bom,
Quem quiser, depois eu posso passar mais os detalhes. Mas esses dois caras vão falar, um deles é professor de Direito de uma instituição muito famosa, não lembro se é Harvard ou Yale ou qualquer coisa do tipo, e o outro é um professor de alguma das ciências duras, talvez biologia. E eles param para fazer um paralelo sobre o direito às ciências e o meio ambiente. É um livro muito interessante, não é um livro fino, tem, sei lá, suas 200 páginas, e eles, em meio a todos os pensamentos que eles expõem nessas páginas, eles vão propor essa revolução ecojurídica. Para eles, o que é isso? Para eles, é um novo jeito de se pensar o direito ambiental. Para eles, é um novo jeito de se pensar o direito como um todo, sob pena de não existir mais sociedade, de não existir mais humanidade para se preocupar com o direito. Então, num dado trecho do livro, eles falam que o ordenamento ecojurídico, que é a proposta que eles fazem, você pode discordar ou achar legal, ou concordar. Tem algumas coisas que eles falam que são muito pertinentes, outras, já para mim, na minha perspectiva, eu já não concordei tanto, mas nesse trecho eles são muito eloquentes em expor que esse ordenamento ecojurídico, ele é baseado, por que precisamos desse ordenamento? É porque é reconhecido, sabe-se que a sobrevivência humana neste planeta não está assegurada, tendo em vista a destruição da vida e o domínio sobre a natureza que tanto caracterizam a atual tendência desenvolvimentista. Então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente, só para introduzir a disciplina um pouco, é que quando a gente fala em direito ambiental, e às vezes, e aula que vem isso vai acontecer, e quando isso se mostrar muito técnico, falar em regrinhas específicas, falar em distribuição de competência, falar em licenciamento, em autorização e tal, eu quero que vocês, por mais que a gente entre nesse mundo mais técnico, que vocês tenham em mente que a gente, no fim das contas, em última análise, no limite, a gente está trabalhando sempre com a preocupação em tratar o meio ambiente dentro dos instrumentos jurídicos de maneira sustentável, de maneira que os filhos de vocês, os meus filhos, os nossos netos tenham condições de vida condignas, tenham condições de vidas adequadas a partir da possibilidade de usufruir dos recursos ambientais que nós hoje usufruímos. Pessoal, isso aqui, e às vezes também eu tenho muitas impressão, e isso vai acontecer ao longo da disciplina, às vezes falar de tudo isso é uma coisa meio rarefeita, meio etérea, meio... Cara, você está falando que a gente vai morrer, que a espécie humana vai deixar de existir. Isso é tão abstrato, é tão difícil de pensar isso. Mas eu quero que vocês também tenham em conta que nós aqui, nós 8, nós não vamos ver o mundo acabar. Nossa geração não vai ver o mundo acabar. Mas quando a gente pensar em uma geração posterior à nossa, ou na outra geração, que seria eventualmente a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, eles vão conhecer um mundo muito diferente do nosso. Eles não vão, por exemplo, seja por bem, seja por mal, ter um padrão de consumo como nós temos. O uso da água que nós temos hoje, o consumo de carne vermelha, de carne bovina, isso vai reduzir muito. Então, e esses são aspectos leves, esses são aspectos tranquilos em relação a esses impactos que a gente vai ter. Mas eu quero que vocês tenham em mente, quando a gente trabalhar com esses aspectos do direito ambiental, que a gente busca, no fim dessa análise, no fim das contas, no frigir dos ovos, garantir esse mundo para as gerações futuras. A gente dificilmente vai ter um impacto tão negativo, nós, pelo decurso do tempo. Mas as pessoas, as futuras gerações que estão vindo, elas sim terão, se a gente não tiver condições de adequar as formas de consumo, de degradação, de poluição e etc. Então, só trouxe isso aqui para que vocês saibam que existe essa leitura que é muito boa, recomendo para vocês. E eles propõem essa releitura, ressignificação, refazimento do direito ambiental, até de maneira mais intensa, para que se estabeleça esse ordenamento ecojurídico que esteja preocupado com essas questões. Pois bem, pessoal, isso aqui que eu quero trazer para vocês
para que vocês tenham essa compreensão e não esqueçam isso no decorrer da disciplina, do porquê a gente está estudando direito ambiental, do porquê a gente está aqui tendo essa disciplina. Quero que vocês tenham isso em mente. Para que na sequência a gente fale de um dos aspectos mais importantes do direito ambiental. É importante porque vocês já sabem, essa altura do curso de vocês, que a principiologia de uma disciplina, ela nos dá a cara da disciplina, ela nos dá os contornos da disciplina, ela nos diz quais são os fins máximos buscados por aquele ramo do direito. Então, em primeiro lugar, para que a gente comece a conhecer o direito ambiental, a gente precisa conhecer os princípios do direito ambiental. Então, muito legal, muito bonito. Segunda parte, sendo mais prático. Pessoal, se vocês forem fazer alguma prova de direito ambiental, qualquer concurso ou algo do tipo, eu tenho 100% de certeza, 99%, vai, que vocês serão questionados sobre princípios. E eu tenho 90% de certeza que vão perguntar para vocês sobre 3 princípios. Ou poluidor pagador, ou prevenção, ou precaução, tá? Então, saibam, é importante para que a gente compreenda os limites da disciplina, compreenda a densidade dos princípios que a envolvem, mas também saibam, se for fazer concurso, se for fazer prova, vão perguntar para vocês sobre princípios do direito ambiental. Por que eu digo isso? Por que eu falo dessa forma para vocês? Pessoal, o direito ambiental, uma das peculiaridades dele é que eu reputo que é a disciplina mais pródiga em princípios. É a disciplina que mais tem princípios. Às vezes a gente pega, quando a gente começa o manual, começa uma disciplina, a gente começa a ler ali. Primeira coisa, introdução à disciplina. Segundo, princípios. Às vezes a gente tem ali meia dúzia de princípios. Sei lá, 5 princípios, 10, uma dúzia de princípios, no máximo, vai. Pessoal, direito ambiental, eu tenho um livro aqui, esse livro, ele traz quase 30 princípios do direito ambiental. Se vocês pegarem 5 livros de direito ambiental, e isso é a pior parte de todas, cada um dos 5 vai trazer princípios diferentes para vocês. Então, às vezes a pessoa muda o nome do princípio, às vezes a pessoa fica inventando princípios onde não tem princípio. Mas princípios, eles são uma zona que dão os contornos do direito ambiental, mas que é uma zona também muito peculiar nesse ramo do direito, pelo número de princípios que a gente tem. O que eu fiz com vocês aqui, pessoal, em relação aos princípios? Eu trouxe os que são mais relevantes para fins de compreensão da disciplina e mais relevantes para caso vocês se deparem com alguma prova que cobre princípios do direito ambiental. Quem parar, e sugiro que vocês o façam, quem parar para ver o livro didático da disciplina de vocês, vai ver que ele traz alguns princípios que eu não trouxe aqui, e vice-versa. Eu também trago princípios aqui que o livro não trouxe. Então, se vocês puderem fazer a leitura, e repito, sugiro que façam, do livro didático de vocês, vocês vão ter condições de ter o conhecimento do que eu estou falando aqui. Que às vezes o princípio que eu trouxe aqui com o nome, ali está com um nome um pouquinho diferente, de um princípio que lá aparece, mas aqui não aparece, mas você fala, poxa, mas precisava estar aqui esse princípio no direito ambiental? Será que não seria uma solução apenas me recorrer ao direito constitucional, aos princípios do artigo 5º ou de outras disposições constitucionais? Mas, enfim, estejam preparados para essas divergências quando vocês trabalharem no tema princípios do direito ambiental. Reforço que eu trouxe para vocês aqui nos slides o que eu vou cobrar de vocês nas avaliações e é o que eu reputo mais importante. Então vamos lá, pessoal, para os nossos princípios. Aqui eu trouxe 3 princípios e alguns autores falam que na verdade esse é só um princípio. Mas para que vocês tenham a perspectiva toda, eu trouxe essas 3 possibilidades.
Esse primeiro princípio é que eu quero que desse slide vocês guardem com mais carinho, que é o princípio do poluidor pagador. Pessoal, se eu fosse escolher um princípio mais importante do direito penal, eu diria que é esse. Porque é esse princípio que estabelece a responsabilidade dos indivíduos que lesam o meio ambiente, seja de maneira legitimada pelo ordenamento jurídico, por meio das devidas autorizações e licenças, seja de maneira indevida, causando dano passível de reparação civil e de responsabilização criminal. O que diz esse princípio para a gente? Que toda pessoa que polui, toda pessoa que degrada o meio ambiente, ela está sujeita a arcar financeiramente com isso. Então, aqui a gente vai ter esses dois aspectos. O primeiro aspecto é uma atividade ilícita. Eu estou realizando uma atividade, um empreendimento. Esse empreendimento que eu estou realizando, ele tem impactos ambientais. Só que é uma atividade ilícita, eu estou completamente irregular na minha atividade. Ainda assim, pessoal, esse princípio nos diz que esse indivíduo é obrigado a pagar sempre que ele exercer alguma atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tá? Se ele faz isso de maneira lícita, ele está sujeito a todo um regramento de direito ambiental que vai fazer com que ele arque com os custos da poluição, do impacto ao meio ambiente que esse indivíduo traz com a sua atividade. Por exemplo, existe no IBAMA uma taxa que se chama a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA. Ela é uma taxa que todo empresário, toda pessoa jurídica que desenvolve atividade potencialmente poluidora tem que pagar a cada 3 meses para o IBAMA. Por que isso? É uma maneira de você fazer com que a pessoa que produz por meio de uma atividade poluidora, ela internalize os custos da poluição. Qual que é a lógica desse princípio nessa faceta das atividades lícitas? Pensem comigo, eu estou fazendo uma atividade industrial em que eu acabo tendo impacto na atmosfera pela emissão de gases poluentes e também tenho um impacto, ainda que licenciado, no solo daquele local em razão de rejeitos sólidos que eu tenho que depositar ali, que são os restos da minha produção, que é o material que eu utilizo para a produção, ele acaba deixando dejetos no solo que eu não consigo, de maneira plena, limitar. Então, imagine essa situação. Uma fábrica que produz um material X. Quando essa fábrica produz um material X e ela polui, quem é a vítima da poluição? Quem sofre essa poluição? Toda a sociedade. Mas quem está lucrando com essa atividade da fábrica que a gente está mencionando? A fábrica, a pessoa jurídica tal. Então, qual é a relação que se estabelece aí? E é isso que o princípio tenta evitar. Que eu não tenha uma situação em que eu vou privatizar os lucros, mas socializar os prejuízos. Porque se eu estou lesando o meio ambiente, o prejuízo é de toda a humanidade. Mas quem ganha com esse prejuízo que eu estou causando ao meio ambiente? Eu, porque eu estou lucrando, porque eu tenho a minha atividade específica. Então, quando eu tenho mecanismos para fazer com que a pessoa que desenvolve uma atividade poluidora pague a mais por isso, eu estou fazendo com que esse indivíduo socialize também parte dos seus lucros. Já que ele está socializando a parte nociva, o efeito negativo da sua atividade, ele também vai socializar parte dos seus lucros. Então, eu quero que vocês tenham aqui, quando pensarem em poluidor pagador, justamente essa internalização dos custos da poluição. É a pessoa que realiza atividade poluidora ou potencialmente poluidora, colocando os seus custos
esses elementos da poluição. E coisa interessante, pessoal, é que aqui a gente pode até fazer, assim, imagine essa minha fábrica X, eu estou produzindo ali o bem de consumo A, sei lá, uma bolsa, um veículo, um metal específico que ainda vai ser também beneficiado numa segunda etapa, o que for. Quando eu internalizo os custos da poluição, pensem comigo, o meu produto final, ele também vai ser mais caro. Porque se eu sou a pessoa jurídica, eu tenho que pagar taxas porque eu poluo, eu tenho custos adicionais porque eu poluo, o que eu vou fazer? O meu valor para entregar aquele bem, o meu valor de produção, de atuação, ele aumenta. Logo, o meu produto final vai ter um preço superior também. Então, perceba que no fim das contas, é o próprio consumidor que pode acabar arcando com o custo da poluição, porque na cadeia de produção, quem vai no fim dela desembolsar o valor e arcar com aquele custo é a pessoa que consome. Só que para o direito ambiental não tem problema nenhum você fazer isso, desde que você não socialize para todos o custo, porque a pessoa que vai consumir aquele produto sabedora da origem, que quer pagar o preço, independentemente de onde venha, etc., problema dela, não tem nada a ver com isso. Só que aí você direciona o custo da poluição para a pessoa que está compondo essa cadeia, para a pessoa que quer consumir um produto que advém de uma atividade poluidora. O que o princípio veda é que toda a sociedade tenha um prejuízo e você tenha um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vão lucrar a partir desse prejuízo. Então, se eu desenvolvo uma atividade poluidora licitamente ou potencialmente poluidora, eu estou sujeito a pagar pela poluição, a pagar pelo uso de maneira nociva dos recursos ambientais. Outro ponto importante que eu mencionei para vocês, além dessa faceta, é a faceta da pessoa que pratica um dano ambiental, que perpetra, um dano ambiental de maneira ilícita. É a pessoa que desmata sem poder, é a pessoa que começa a extrair minérios em um dado local sem ter autorização para isso. Então, nessas hipóteses, eu não tenho uma atividade lícita, eu tenho um ato ilícito que é passível de responsabilização. Também nessas hipóteses, o princípio do poluidor pagador, ele vai ser chamado por alguns doutrinadores até de princípio da responsabilidade. Ou seja, é o princípio que vai obrigar esses indivíduos que praticaram o dano ambiental, que perpetraram o dano ambiental, que eles arquem com os custos disso. Então, é o princípio que vai legitimar a responsabilidade civil dessas pessoas. Em suma, toda pessoa que degrada o meio ambiente, que polui, que exerce de qualquer maneira predatória o uso dos recursos naturais, está sujeita a pagar por isso. Seja em uma atividade lícita, regulamentada, licenciada, seja praticando um ilícito ambiental. Nós vamos conversar ao longo da disciplina especificamente sobre licenciamento e lá no nosso último tópico sobre responsabilidade civil ambiental. Mas saibam desde já que o fundamento do pagamento, dos valores que custeiam isso, é o princípio do poluidor pagador. E aí, pessoal, a gente tem o princípio irmão do poluidor pagador, que é o princípio do usuário pagador, que é toda pessoa que utiliza recursos naturais, como nós, por exemplo, quando compramos água, utilizamos o serviço de abastecimento de água, nós pagamos por ele. Por quê? Porque nós estamos nos valendo de um recurso natural que pertence a toda a sociedade. Então, quando eu faço o uso para mim, meu benefício desse recurso natural, esse princípio diz que eu preciso pagar por isso também. Eu preciso fazer frente financeiramente, monetariamente, aos custos desse meu uso. E aí a gente tem o terceiro princípio, também nessa lógica de
pagar de contrapartidas financeiras, que é o princípio do protetor-recebedor. Se eu tenho de um lado o princípio do poluidor-pagador, que é poluiu, tem que pagar, eu tenho de outro lado o princípio do protetor-recebedor, que é preservou, você está sujeito, você pode receber uma contrapartida financeira do Estado. Você pode ter algum tipo de benefício do Estado porque você preservou uma área específica. Porque se o poluidor ele polui em detrimento de toda a sociedade, aquele que preserva, que protege, ele também o faz em benefício de toda a sociedade. Então, o indivíduo não está preservando para ele, mas quando ele faz isso, quando ele preserva, ele está beneficiando toda a sociedade e por isso haveria razão, melhor dizendo, por força do princípio, há razão para que ele receba benefícios e para que essa atividade de proteção, de preservação, seja fomentada também entre as pessoas. Então, o protetor-recebedor, ele é meio que a antítese do poluidor-pagador. É a outra face da moeda. Quem polui, paga. Quem preserva, recebe. E aqui, coloquei entre os dois o usuário-pagador. Que ainda que eu não polua, mas se eu utilizei recursos ambientais, eu estou sim sujeito a arcar financeiramente com isso. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo certo, professor. Sim, professor. Beleza, então. Na sequência, pessoal, a gente tem os outros dois princípios que eu falei para vocês, que são da tríade dos mais importantes: poluidor-pagador, prevenção e precaução. Prevenção e precaução são os irmãos gêmeos que as provas de concurso gostam de cobrar de vocês para confundi-los. Por quê? Porque as palavras se parecem muito, prevenção e precaução. Mas, professor, é a mesma coisa? Não, não é. É um pouquinho diferente, é sutilmente diferente. Ambos os princípios têm a ver com a noção de cautela, mas eles vão ter significados distintos no direito ambiental. Quando a gente fala de princípio da prevenção, a gente fala de uma atividade, de um empreendimento, de alguma ação humana que tem risco ao meio ambiente. É um risco conhecido. Já existe base científica para afirmar, olha, se você realizar atividade tal, você vai impactar dessa e dessa forma o meio ambiente. Então, quando eu falo em prevenção, eu falo em maneiras de limitação ou de eliminação de danos ambientais que a gente já conhece, a gente sabe. Se você for praticar atividade tal, sem nenhuma norma que limite como você vai atuar, você vai destruir o leito do rio, você vai causar um assoreamento, você vai depositar dejetos indevidos em todo um lençol freático. Então, se você já sabe disso e tem base para afirmar, é legítimo por força do princípio da prevenção que você imponha medidas a quem vai realizar essa atividade para que a pessoa diminua esse impacto ou, quando possível, o elimine. Então, por exemplo, automóveis. A gente sabe que a utilização de automóveis que se valem da queima de combustíveis fósseis para se movimentar, para trafegar, emite gás poluente, que é um gás poluente que vai ter impacto no efeito estufa, que vai ter impacto na camada de ozônio. Então, é legítimo que o Estado diga a quem fabrica o carro, olha, amigo, é o seguinte, você está praticando, vendendo um bem, praticando uma atividade que traz risco, que traz um dano para o meio ambiente. Vamos fazer o seguinte, a partir de agora, você só pode vender veículos que tenham esse limite na emissão de CO2 na atmosfera. Então, eu estou
impondo uma regra para que você venda o seu produto. O seu produto, eu sei que ele causa um dano ao meio ambiente, só que eu vou me valer de alguma medida, por força do princípio da prevenção, para limitar esse dano que vai ser causado. Tá? Esse é um exemplo, mas toda atividade que causa um dano ao meio ambiente, eu tenho certeza de que existe um dano, que existe um risco, eu vou limitar, eu vou impor medidas para tentar limitar ou diminuir esse possível dano ambiental ou esse certeiro, esse concreto dano ambiental. Mas pensem em prevenção, eu estou prevenindo um risco que eu conheço. Prevenção, palavra-chave, risco certo, risco conhecido. E é exatamente isso que diferencia o princípio da prevenção do princípio da precaução. Na precaução, eu não sei se eu vou causar dano. Na precaução, eu não tenho base científica. Na precaução, eu não tive estudos científicos suficientes para me falar, olha, se eu fizer tal coisa, eu vou ter um impacto no meio ambiente ou eu não vou ter um impacto do meio ambiente. Então, a precaução trabalha com um risco incerto, com um risco duvidoso. Essa é a grande diferença entre os dois princípios. Então, aqui você está sendo precavido. Aqui, a gente vai limitar atividades quando a gente não saiba se ela vai causar risco ao meio ambiente ou não. Aqui, esse princípio vai fazer com que a gente possa, na dúvida, atuar pró-natureza. Tem doutrinadores que dizem que o princípio da precaução, ele é o princípio do indúbio pró-natureza. Da mesma forma que existe o indúbio pró-réu na sentença penal, ou indúbio pró-societate na fase de recebimento da denúncia, no direito ambiental a gente tem, no princípio da precaução, essa diretriz do indúbio pró-natura, ou indúbio pró-natureza. Se eu não sei, eu vou agir a favor da natureza. Se eu não conheço o risco, se esse é um risco duvidoso, eu vou atuar de maneira a conter essa possibilidade. Porque é menos gravoso eu conter essa atividade do que eu ter um dano ambiental que muitas vezes vai ser irreversível, que eu não vou conseguir devolver a natureza ao estado que ela estava antes. E aqui também é legal a gente parar para falar, pessoal, porque percebam que os princípios do slide passado, o poluidor pagador, o usuário pagador, ele está muito focado em contrapartidas financeiras. Só que em matéria de direito ambiental, a gente sempre vai dar preferência, sempre vai ter primazia a não ocasião do dano, e mais, quando eu estiver diante da reparação de um dano, que esse dano seja reparado in natura, que eu tenha a reparação do meio ambiente, porque é muito mais interessante para quem tutela esses bens jurídicos é ter o meio ambiente restabelecido, não é o dinheiro. O que eu vou fazer com o dinheiro? O dinheiro vai me servir, quando muito, para eu tentar utilizar algumas medidas para reverter um dano ambiental. Então, a questão aqui não é patrimonial, a questão aqui é, eu preciso de um rio que não esteja assoreado, eu preciso de uma mata que esteja na sua plenitude funcionando, que esteja na sua plenitude de pé. Então, eu não estou tão preocupado com o dinheiro. E aqui o princípio da prevenção e o princípio da precaução, eles mostram para a gente essa outra faceta, que é essa preocupação maior, não com deixa acontecer e depois a gente vê e pede indenização. Mas não, calma aí. Se você pode poluir o meio ambiente no princípio da precaução, ou se você vai poluir o meio ambiente no princípio da prevenção, você pode ter suas atividades limitadas ou impedidas. Sei que parece confuso, as duas palavrinhas são muito iguais, mas tentem fazer essa diferenciação. A prevenção, eu vou prevenir algo que eu já conheço. Na precaução, eu vou ser precavido, eu vou ser mais cauteloso. Eu vou impedir que a possibilidade do risco se concretize. Eu vou impedir Eu vou impedir que eu tenha a chance de ter um dano ambiental.
Então, 3 princípios mais importantes, pessoal, guardem com bastante carinho. Poluidor, pagador, prevenção e precaução. Esses 2 primeiros slides sobre princípios são os mais importantes. No entanto, a gente tem mais princípios ainda. Desenvolvimento sustentável, pessoal. A gente falou há pouco dessa necessidade de haver preocupação com de que maneira nós consumimos, de que maneira nós extraímos os recursos naturais. E aqui, esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele nos ensina o seguinte: eu preciso ter uma forma de consumo que ela atenda às demandas de hoje. Repito, ninguém quer que todo mundo vire uma pessoa que vai morar numa pequena comunidade e viver do que planta. Então, eu preciso atender a demanda de hoje, mas eu só posso atender a demanda contemporânea na medida em que ela não prejudique a demanda futura. Então, eu só posso consumir os recursos naturais se eu não prejudicar esse mesmo consumo no futuro. Então, eu tenho que consumir de maneira que eu dê tempo para que a natureza se recomponha, para que a natureza se recupere. Então, esse princípio, ele busca travar aquela forma de exploração completamente irracional e predatória. Tipo, você vai consumir bens ambientais, você vai consumir recursos naturais? Vou. Ok, mas para fazer isso, você precisa consumi-los de maneira que você não impeça que esse consumo se dê no futuro. Ou seja, tem que ser um consumo que se sustente ao longo do tempo. Por isso a palavra sustentável. Eu tenho que utilizar esses recursos naturais sempre de maneira que ela se dê de maneira retilínea, de maneira equânime. Não eu ter um consumo muito alto agora e amanhã não conseguir consumir mais, que é a tendência que nós às vezes temos. Porque, pessoal, o consumo humano, as necessidades humanas são infinitas. E o nosso espaço, o nosso meio ambiente, ele é finito. Então, é dessa relação que surge essa preocupação, que surge a terminologia do desenvolvimento sustentável. E que é um princípio específico do direito ambiental, mas percebam que ele talvez nem precisasse ser um princípio, ele decorre da própria lógica de funcionamento da nossa disciplina. Outro ponto também que sempre aparece nos manuais quando se fala de princípios é a função ambiental da propriedade, ou função ecológica da propriedade, ou função socioambiental da propriedade. Porque muito se fala da função social da propriedade, que foi trazida na Constituição de 88, que o Código Civil de 2002 também referendou, que era a noção de que para a propriedade atender, e para a posse também atender a sua função, ela tem que não só ser um uso absoluto da coisa, não só usar, gozar, fruir e dispor da coisa pelo seu proprietário, mas também ter o respeito a requisitos sociais, e aqui a requisitos socioambientais. Então, as propriedades, de maneira geral, elas estão sempre sujeitas ao respeito à legislação ambiental, seja uma propriedade rural, seja uma propriedade urbana. Se eu tenho descumprimento das regras de direito ambiental pela pessoa que é proprietária, pessoa que possui aquela área, eu tenho hipótese de descumprimento da função social, da função socioambiental da propriedade. Pessoal, isso aqui está especificamente, inclusive, no Código Civil, quando ele trata da propriedade e da sua função, tá? Então, é um princípio de direito ambiental, mas que está perdido lá no Código Civil. Saibam que ele existe. Então, toda propriedade urbana ou privada tem que respeitar as normas de direito ambiental. Participação pública.
a gente tem aqui a noção, pessoal, de que o direito ambiental, isso nós falamos na aula passada, ele é um direito, na essência, por excelência, difuso, transindividual. Ele pertence a todos os indivíduos, inclusive às futuras gerações. Por consequência, eu não posso depositar em uma pessoa, ou em uma instituição, ou em pequeno grupo, o dever de tutelar o meio ambiente. O dever de tutelar o meio ambiente, ele decorre da participação pública. Seja a participação do poder público, da administração pública propriamente dita, seja a participação da coletividade, dos indivíduos reunidos em grupos, associações e formas congêneres de reunião de pessoas, de associação de pessoas. A ideia desse princípio é que, para que eu tenha a defesa do meio ambiente, para que eu tenha a tutela desses bens ambientais, eu preciso de uma participação pública. E repito, tanto da administração pública, do poder público, quanto em relação aos indivíduos articulados em instituições associativas. Ou seja, as pessoas coletivamente atuando em prol da proteção do meio ambiente. E aí, pessoal, nossos dois últimos princípios é o princípio da solidariedade e depois o princípio da vedação ao retrocesso. O princípio da solidariedade, ele nos diz, em especial, que em razão de o meio ambiente ser um bem essencialmente difuso, transindividual, e que, inclusive nos termos da nossa Constituição, deve ser protegido para o bem das futuras gerações, eu tenho que me preocupar em, hoje, fazer o uso dos recursos ambientais de maneira a garantir que as pessoas que sequer nasceram tenham condições de também deles se valer. Acaba sendo, como vocês podem ver, também um desdobramento daquela noção que nós falamos na introdução e também do princípio do desenvolvimento sustentável. E nada mais é do que, olha, eu preciso usar os recursos naturais não olhando para o meu umbigo, não olhando para o meu tempo de permanência na Terra, mas olhando também para as pessoas que sequer nasceram, as pessoas que têm constitucionalmente, inclusive, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio. Então, quando eu consumo, quando eu utilizo recursos naturais de maneira a obstar, de maneira a impedir que as futuras gerações tenham acesso a eles da maneira de como eu tive, eu estou contrariando, estou ferindo esse princípio da solidariedade. E por último, vedação ao retrocesso, vocês talvez já conheçam, alguns já conhecem. Em direito constitucional, ele também é chamado de efeito cliquet, que diz que quando nós andamos para cima no reconhecimento, na concessão de direitos, eu não posso voltar. Eu sempre só posso melhorar. Se eu parei aqui, minha única possibilidade é subir. Eu não posso retroceder. Por isso que esse princípio também é chamado, além de efeito cliquet, de vedação ao retrocesso. E ele também se aplica, como acontece em relação às várias tutelas jurídicas, ao direito ambiental. Então, as disposições de direito ambiental, elas não podem retroceder em relação à proteção jurídica do meio ambiente. Elas só podem se movimentar para aumentar, para potencializar a proteção jurídica, e não retroceder. Mas percebo que a vedação ao retrocesso, de maneira geral, nos contornos constitucionais, já bastaria para nos dar essa noção. Pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Cansados nessa sexta-feira? Falando sobre princípios de direito ambiental. Alguma dúvida em relação a princípios? Tudo certo?
Professor, tudo certo. Aquele precaução e prevenção estava me lembrando a dificuldade de fazer diferenciação entre interpretação conforme a Constituição e interpretação sem redução de texto. Tipo isso. Mas eu acho que é mais fácil prevenção e precaução, eu acho. Agora tá mais tranquilo. Um pouco, mas é mais fácil mesmo, o outro era mais complicado. Não, é mais complicado, eu acho mais complicado. Mas prevenção e precaução, assim, é você estabelecer na sua cabeça um parâmetro só, né? Porque a precaução tá ligado à cautela. E aí o joguinho-chave, a palavra-chave que eu gosto de lembrar em precaução é no indúbio para a natura. Ou para a natureza, alguns colocam natureza de todo modo. E a prevenção me traz a ideia de que eu vou prevenir algo que eu já conheço, eu só vou impedir que aquilo aconteça. Mas assim, você lendo e pensando, você consegue fazer na sua cabeça um esqueminha para que você lembre. Isso vale para todos, pessoal, de verdade. Se tem uma coisa, quem pensa em concurso, em carreiras jurídicas que está aqui assistindo, se tem uma coisa que sempre cai em direito ambiental, é justamente isso aqui. Prevenção e precaução, especialmente em prova objetiva. As provas objetivas trocam as palavras, fazem uma pegadinha só para pegar o candidato ou a candidata desavisado. Então, eu estou dando ênfase porque merece ênfase. Prevenção, precaução, e também a gente falou com mais vagar, com mais detalhes sobre o poluidor pagador, porque também merece uma atenção mais especial. Mas, pessoal, esses princípios que eu escolhi, que eu elegi para a gente conversar a respeito, perceba que são, ainda que eu tenha feito um filtro, são vários princípios. Eu só peço para vocês, se vocês acharem muito conteúdo, muito princípio, muita coisa acontecendo, olhem com bastante carinho para esses três. Os demais, à medida que vocês forem tendo contato com a disciplina, com alguma atividade, com alguma outra situação, vocês vão absorvendo de maneira mais tranquila. Agora, esses três vale gastar ali um tempinho e tentar decorar, tentar assimilar, tentar compreendê-los e deixar bem fixado na cabeça de vocês. Bom, pessoal, a gente agora vai então para o nosso último tópico da aula de hoje, que é falar sobre a proteção constitucional do meio ambiente. E aqui, pessoal, não é porque eu gosto de constitucional que esse tópico existe, tá? Mas é porque é muito caro para o direito ambiental, é muito importante para o direito ambiental a forma como que a nossa Constituição de 88 trouxe o regramento do meio ambiente em sede constitucional. Porque, pessoal, antes da Constituição de 88, não existia, e nunca existiu nas demais constituições, uma previsão sobre proteção do meio ambiente. Até porque, pensem comigo, a Constituição anterior era a emenda à Constituição número 1 de 69, ou antes, a Constituição de 67. A gente falou que o direito ambiental, que a preocupação com o direito ambiental começa a surgir nos anos 70. Então, quando essas constituições vieram, e ainda que estivéssemos no regime de exceção, nem havia preocupação com isso. Então, pela primeira vez no direito brasileiro, a gente vai ter um texto constitucional destacando uma parte específica para o meio ambiente. Então, as pessoas que se dedicavam ao direito ambiental, desde antes da Constituição, entraram em êxtase quando saiu a Constituição de 88 com a redação que tem o artigo 225. Então, vocês, repita, não fui eu que inventei isso, não fui eu que puxei a sardinha para o meu lado e coloquei aqui, mas os manuais de direito ambiental vão falar para a gente sobre a importância do reconhecimento em nível constitucional da proteção ao meio ambiente. Então, a gente vai ter, pessoal, um artigo muito importante na Constituição que vai estabelecer o regramento à proteção constitucional ao bem tutelado, aos bens tutelados pela nossa disciplina. E a Constituição fala para a gente no artigo 225, no caput, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo.
Ou seja, não é impossível algo ser mais difuso, mais transindividual do que isso aqui. Não é o bem do João, não é o bem da Maria, não é o bem do Guilherme. É um bem de uso comum do povo, é um bem comum à humanidade, é um bem que interessa a toda a existência humana. Essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade. Percebam o princípio da participação pública aqui, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olhem aqui o princípio da solidariedade. Vamos só abrir rapidinho. A tarefa de vocês, o dever de casa, é depois ler com carinho o artigo 225 da Constituição. Eu sempre esqueço de primeiro dar zoom e depois procurar. Que é esse aqui. Então, aqui ó, nós temos um capítulo exclusivamente para o meio ambiente. É um capítulo que só tem um artigo, só 225, mas é um capítulo exclusivo do meio ambiente. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse artigo com atenção, porque tudo que nós formos estudar vai ter uma relação direta com o artigo 225 da Constituição. Então, na aula que vem, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre alguns procedimentos, algumas políticas que envolvem a tutela pelo poder público do meio ambiente. Da onde que vai sair isso? 225, parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, deve o poder público, e aqui percebam mais uma vez a manifestação do princípio da participação. Cabe tudo isso aqui ao poder público. E a gente vai esbarrar com quase todos esses incisos no decorrer da disciplina. Olha aqui o parágrafo 3º do artigo 225. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, aqui, do 225, parágrafo 3º, a gente pode, em primeiro lugar, tirar o fundamento, e alguns doutrinadores fazem isso, do princípio do poluidor-pagador. Porque toda vez que eu tiver uma atividade lesiva ao meio ambiente, eu tenho a obrigação de reparar os danos causados. Mas prestem atenção em um aspecto que nós vamos aprofundar lá no fim da disciplina, quando a gente falar de crimes ambientais, e eu falei para vocês isso na aula passada, percebam que a interpretação que se dá ao 225, parágrafo 3º, que ele permite, que as pessoas jurídicas sofram sanções penais. Como eu disse para vocês, a única possibilidade que hoje existe no Brasil de uma pessoa jurídica ser penalmente responsabilizada é na hipótese de crime ambiental, por força do artigo 225, parágrafo 3º, e nos termos da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. E a lei que a gente vai parar para ver, ela traz exatamente como se dá essa responsabilização da pessoa jurídica. Então, está aqui, tem assento constitucional a penalização penal, a responsabilização, melhor dizendo, penal da pessoa jurídica, além de eu ter aqui a positivação, a confirmação, a ratificação de que todo aquele que lesa o meio ambiente está sujeito a sanções, sejam penais, administrativas, seja também a obrigação de reparar o dano. Parágrafo 4º, pessoal, olha o nosso Pantanal aqui. A Constituição destacou alguns biomas, floresta amazônica, mata atlântica, Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira como patrimônio nacional. E a sua utilização será feita na forma da lei. A gente vai parar lá no segundo bimestre, se eu não estou enganado, para ver como se dá
a utilização, como se dá o acesso a algumas áreas ambientalmente protegidas. Esse artigo, essa parte, melhor dizendo, 225, parágrafo 4º, ele é criticado por algumas pessoas, por alguns doutrinadores que falam que ele foi omisso, porque ele tinha que falar do Cerrado e da Caatinga também. Mas o Constituinte, a Constituição optou por trazer apenas esses biomas como objeto de especial proteção constitucional. E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês, como tarefa, só vejam com atenção 225, caput, vejam como ele se estrutura, vejam o parágrafo 3º, os demais parágrafos a gente vai acabar esbarrando neles ao longo da disciplina. Então, essa é a previsão constitucional, esse é o regramento constitucional trazido pelo nosso atual texto em relação ao meio ambiente, lembrando que é a primeira vez que um texto constitucional trata da questão do meio ambiente de maneira expressa. E aí, por que eu trouxe para vocês? Por essa razão, muitos vão falar que a Constituição de 88, em especial pelo artigo 225, mas também por outros dispositivos que estão ao longo do texto dela, estabeleceu as bases normativas para o que muitos doutrinadores vão chamar de um direito constitucional ecológico, de uma Constituição ecológica, e que alguns, inclusive o Ingo e o Tiago, vão chamar de Estado democrático, social e ecológico de direito. Então, a preocupação com o meio ambiente seria tamanha que chegaria a dar definição de como o nosso Estado se estrutura. Então, é um Estado democrático, socialmente preocupado e também com a proteção do meio ambiente sendo um dos seus meios de definição e de atuação também. Então, esse, pessoal, é o artigo 225, ele está ali e ele é muito celebrado, como eu disse para vocês, pela doutrina do direito ambiental, por representar um marco muito importante nesse ramo. É aqui, pessoal, eu trouxe um doutrinador também, o Gavião Filho, que ele fala que a partir do artigo 225 da Constituição, a gente tem algumas diretrizes a serem assumidas para que esse artigo seja respeitado em sua plenitude. Então, o Gavião Filho fala que eu não posso depositar toda a responsabilidade pela tutela ambiental só no Estado. Isso que ele quer dizer com recusa da estatização. Porque não só o Estado, mas também a coletividade, as pessoas, os privados, têm que assumir essa responsabilidade. Como diz o artigo 225 caput, incumbe ao poder público e à coletividade a proteção ao meio ambiente. E aqui, ao mesmo tempo que eu não posso só depositar no Estado essa obrigação, eu também não posso ter um Estado completamente liberal em modelos tradicionais. E aqui, quem lembra, a gente falou, por exemplo, sobre constitucionalismo liberal, sobre a forma mais pura do liberalismo, daquele Estado completamente mínimo. E aqui o Gavião Filho fala para a gente que, olha, nós precisamos de um Estado que tenha estrutura para tutelar o meio ambiente. Eu preciso de órgãos de fiscalização ambiental, eu preciso de estruturas de estabelecimento de uma política ambiental nacional. E isso deve partir do Estado. Então, com essas duas primeiras diretrizes, ele fala para a gente, olha, não deposite tudo no Estado. No entanto, também não abra mão do Estado, porque ele também será necessário para a tutela do meio ambiente. Aí ele fala em abertura ambiental, que nada mais é do que a transparência de todos os procedimentos estatais e não estatais que envolvem a tutela do meio ambiente, de maneira a garantir informação a todas as pessoas interessadas em relação ao andamento, à tramitação dos procedimentos e informações que digam respeito a esses direitos.
Ele fala também da participação dos indivíduos, que acaba redundando nos demais pontos, e também fala em associacionismo ambiental, que nada mais é também, acaba sendo redundante, de falar que as pessoas precisam se associar, se reunir em instituições associativas para garantir uma tutela efetiva do meio ambiente, não apenas agirem como indivíduos privados. E aí, pessoal, para a gente finalizar, a gente também tem algumas disposições da Constituição que nós também vamos esbarrar no decorrer da disciplina, acho, salvo engano, na próxima aula, de maneira especial, que são as repartições constitucionais de competência em matéria de meio ambiente. Aqui começa a fazer sentido o que eu falava para vocês. Eu dou direito constitucional para vocês, mas toda vez que vocês forem começar uma disciplina, vocês vão se lembrar de mim. Porque isso aqui, repito, isso aqui é do direito ambiental, não fui eu que puxei para o meu lado, isso aqui está nos manuais, está inclusive no livro didático de vocês. Quando a gente fala de direito ambiental, desses contornos constitucionais dados à tutela do meio ambiente pela Constituição, e a gente viu que incumbe ao poder público uma série de obrigações para a defesa desse meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, a gente vai perceber que no artigo 23 da Constituição, a gente tem a competência material, que é a competência administrativa dos entes federados, ela é comum, ou seja, incumbe à União, Estados, DF e municípios tutelar administrativamente o meio ambiente. Então, a gente tem previsões específicas. Incumbe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, todos os entes federados trabalham administrativamente para garantir essas duas obrigações constitucionais. E aqui começa a fazer sentido o fato da gente ter um órgão de proteção ambiental, na verdade, 2 órgãos de proteção ambiental federais, o IBAMA, que nos interessa um pouco mais, mas também a gente tem o ICMBio, nós vamos falar dos dois com mais detalhes. E aí nós temos também órgãos estaduais de meio ambiente, Mato Grosso do Sul, o IMASU, e também órgãos municipais de meio ambiente. Aqui em Campo Grande, salvo engano, não é uma entidade da administração indireta. É a própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente que que absorve algumas atribuições. Mas, por exemplo, em Corumbá, existe uma fundação, existe uma pessoa jurídica de direito público específica para tutelar o ambiente em nível municipal. Então, começa aqui a ficar claro, a gente enxergar por que existe a tutela ambiental na perspectiva administrativa por todos os entes. Só que a Constituição não faz o mesmo, pessoal, em relação à competência legislativa, porque ela vai estabelecer para estados e municípios a tutela específica, a possibilidade de legislar especificamente sobre alguns bens ambientais. Então, por exemplo, sobre mineração, sobre energia nuclear, só a União pode legislar a respeito. Mas algumas outras fontes de energia, como o gás, por exemplo, cabe ao Estado definir a legislação pertinente. Então, em matéria administrativa, que é que nos interessa mais agora, todos os entes federados atuam. União, Estados, DF e municípios. Em matéria legislativa, a Constituição fez um pouco diferente. Ela estabeleceu competências exclusivas para um ente ou para o outro ente também. Pessoal, tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Cansados? Não? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza, Júlio. Obrigado pelo feedback. Pessoal, professor, pelo Acordo de Paris lá, que os Estados Unidos estava fora, ele voltou agora para o Acordo de Paris. E o Biden disse que ele vai formar um grupo lá entre os países, alguns países lá desenvolvidos, e
Eles podem interferir na Amazônia, por exemplo? A gente ouve nos noticiários aí que eles querem oferecer não sei quantos milhões para o governo preservar a Amazônia. Se não preservar, eles querem, tipo, formar um grupo de coalizão para administrar. Eles podem interferir na soberania brasileira nesse caso? Então, a gente vai ter, boa pergunta, Júlio, muito boa pergunta. A gente vai ter, em relação ao direito ambiental, muitos aspectos internacionais, a gente infelizmente não vê no decorrer da nossa disciplina aqui, a gente vê só os aspectos domésticos. Mas tem muitos aspectos internacionais do direito ambiental que acabam ditando o rumo de muitos assuntos. Essa questão da Amazônia, por exemplo, ela está muito ligada ao nosso regramento constitucional do direito ambiental e a incidência dessas normas todas também, e como você bem colocou, em relação à nossa soberania. O que acontece? Primeiro ponto, a gente tem o aspecto da soberania nacional, a gente tem o aspecto de que no campo internacional nós temos que ser tratados em pé de igualdade com os demais estados e que no nosso território, essa é a faceta interna da soberania, no nosso território quem manda somos nós, quem manda é a União, é o ente federal central, então a gente não pode sofrer ingerência de outros países nesse aspecto. Então, essa é a premissa. A segunda premissa é que, quando a gente fala de direito ambiental, a gente, como ficou até relativamente claro, espero eu, no decorrer da aula, de um bem jurídico que interessa a toda a humanidade, de um bem jurídico que interessa a toda a coletividade, inclusive as gerações futuras. Então, se a gente eventualmente chegar numa situação em que o Brasil começar a desrespeitar esses direitos de maneira muito intensa, você poderia, de maneira legítima, ver uma articulação nacional para pressionar o Brasil. O mesmo se dá, por exemplo, em relação a violações de direitos humanos em alguns países. Violação de direitos humanos na Venezuela, violação de direitos humanos em alguns estados islâmicos. Você vê uma articulação internacional pressionando o país para que ele respeite essas normas internacionais de proteção de alguns direitos específicos. Me parece que o direito ambiental ele é importante o suficiente para ensejar esse tipo de atuação externa. O que acontece, no entanto, Júlio? É muito criticado no campo do direito internacional, no campo da geopolítica, esse tipo de articulação. Então, primeiro raciocínio. Hoje, como as coisas funcionam, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. No entanto, você percebe, quando você tem essa articulação de grupos internacionais, especialmente quando eles são capitaneados pelos Estados Unidos, uma maneira de pressão econômica que vai ser ilegítima. Uma maneira de proteção, muitas vezes, a gente vai perceber, como foi, por exemplo, a invasão de Israel. Estados Unidos foram ocupar o Estado de Israel, alegando que eles estariam ocupando o país, levando tropas militares para um outro país, para defender os direitos humanos, para defender as pessoas que lá moravam. Só que era só um discurso para que eles tivessem o controle geopolítico do petróleo. Então, o que acontece? É possível? Como as coisas funcionam no campo do direito internacional hoje, seria possível. A questão é correto? Isso é muito criticado, porque o que você acaba tendo? A projeção de um país que acaba querendo mandar em todos os demais. Então, e esse para mim, o exemplo de Israel, ele é muito emblemático, porque a gente teve um discurso de defesa das pessoas, quando na verdade eles só queriam controlar o petróleo.
Então, assim, não quero, assim, só conversando com vocês numa boa, não quero falar em governo quem está certo e quem está errado. Mas nada impede que se faça um discurso muito bonito de tutela do meio ambiente e, no fim, esse discurso seja utilizado para mascarar algum interesse escuso. Ou pode ser que exista um interesse real na tutela do meio ambiente. Pela minha pouca experiência de vida, eu acho muito difícil que se articule, que se envolva tanto dinheiro sem que existam interesses maiores por trás. Mas, assim, o que eu vejo na questão do Brasil hoje, e aqui é só a minha opinião, eu não vejo com simpatia uma ingerência internacional, mas acho muito importante que a gente, domesticamente, tenha condições de tutelar o meio ambiente, que a gente tenha políticas ambientais efetivas, que a gente consiga defender o nosso meio ambiente sem ter o risco de sofrer esse tipo de intervenção externa. Porque nós temos plenas condições de fazer isso e de evitar queimadas, por exemplo. Ano passado, aqui no Pantanal, aqui em Corumbá, foi terrível a situação. Na Amazônia também o negócio foi feio. Então, eu acho que a gente tem que acertar alguns rumos domesticamente, internamente, para evitar que esse tipo de possibilidade de intervenção internacional se dê. Mas muito boa a sua pergunta, Júlio. Dá para a gente sentar um dia e conversar bastante sobre... Mas, assim, juridicamente é possível, minha opinião. Acho complicado, acho que a gente poderia pensar em outras soluções. Professor? Professor, obrigado. Imagina, oi, Charles, pode falar. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Pegando o gancho do Júlio aí, em relação ao que o senhor falou, até chegar a esse ponto aí, que seria o extremo, começaria por sanções, no caso, a compra dos nossos produtos, né? Sim. Inclusive, esses dias para trás aí, o Macron estava falando alguma coisa do tipo, porque só eles produzem muita soja, por que não aqui, nós temos condições também. Quer dizer, é uma maneira de pressionar legalmente, entre aspas, né? Se não está produzindo, preservando o meio ambiente, vamos deixar de comprá-los para consumir. Exatamente. Não, sim, Charles, essas pressões, elas... Eu não consigo ver, por exemplo, eu estou falando aqui de intervenção internacional, mas assim, a intervenção que eu penso, que eu estou falando a respeito, são pressões. Eu não imagino uma tropa estrangeira tomando a Amazônia ou algo do tipo. Mas eu imagino esse tipo de pressão. E no direito internacional você fala em negociações e um direito, eles chamam de soft law, que é o direito mais maleável, um direito mais fraquinho. Você não pode impor a força, mas você tem que ir impondo na conversa, você tem que ir impondo por meio de sanção econômica. E a sanção econômica por si só ela já é muito grave. Então você começa a ter, num primeiro momento, uma exclusão diplomática. Depois você começa a ter a elevação de taxação de alguns produtos do país tal. Depois você simplesmente corta o consumo de produtos do país. Então, mas são formas de, na minha perspectiva, e como hoje as coisas se articulam no direito internacional e na geopolítica, são formas de pressão e de intervenção externa no país. Porque você está tomando medidas contra aquele país. Você está fazendo algo para tentar fazer com que ele dance conforme a sua música, para tentar adequar a forma com que ele está agindo. Mas eu acho que isso que você colocou, Charles, que esse... Não sei se vai acontecer, mas que é um caminho que se desenha. O Macron está falando isso há algum tempo, se eu não me engano. Isso. Sobre o boicote a produtos brasileiros. Uhum. Isso de fato. Ok, obrigado, professor. Imagina, não por isso. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma colocação, eu falei para vocês, direito ambiental é uma matéria mais leve. A Suelen até fez o paralelo com o constitucional. Eu acho constitucional mais pesado, porque eu vejo muito mais conteúdo, assim.
Eu acredito que tem bastante coisa para a gente ver. Então, a tendência é nossas aulas não serem aulas tão frenéticas, com tanta coisa, com tanto conteúdo. A gente pode tocar num ritmo mais tranquilo, sem problema nenhum, a gente consegue abraçar todo o conteúdo que nós temos. Então, missão de hoje cumprida, conseguimos ver os 3 aspectos, as 3 sessões da nossa unidade 1. Falamos sobre introdução ao direito ambiental, por que estudar direito ambiental. Falamos sobre o princípio, com um destaque, com carinho para aqueles 3 que eu reforcei. E agora a gente parou para dar aquela conhecida no artigo 225 da Constituição, que eu quero que vocês saibam agora, é o caput do artigo 225, que está aqui no slide para vocês. E na aula que vem a gente dá sequência à nossa disciplina, ao nosso conteúdo, reforçando que na aula que vem eu vou passar a atividade para vocês. Um outro ponto os slides. Eu passo para você, Suelen, como a gente pode fazer? Professor, se o senhor quiser me encaminhar, eu encaminho para a turma. Daí dá para mandar para o Júlio também, para ele enviar para a turma dele. Então eu vou encaminhar para vocês 2. Tá. Eu Pode sempre ser, mando Júlio. pro Carlos também, para ele mandar para a turma quando mandar alguma coisa para mim. Mas se quiser mandar lá, eu já encaminho para o pessoal. Então eu vou fazer o seguinte, se eu esquecer em alguma aula, me cobre, então. Tá. Vou mandar para vocês 2, então, Júlio e Suelen. E aí vocês repassam para o pessoal, para quem quiser acompanhar, para que vocês tenham. Já que a gente não tem um aba específico nosso, acho que fica melhor mesmo. Tranquilo, professor. Beleza, valeu.